Olha, eu acho assim, ó, neste caso das livrarias, é muito mais uma questão de gestão digamos assim, pessoas que não pensaram o negócio e transformaram o comércio de livro num supermercado. E até isso começou, esse movimento de volta, começou lá na Barnes Nobles, que eram 3.000 livrarias nos Estados Unidos, né? Que de repente aconteceu, por exemplo, o supermercado, a Amazon seria mais competente, porque teria maior variedade, é mais cômodo, a pessoa pede o livro, está em casa e tal. No outro dia. Né? Esse depoimento eu posso dar. Vamos para livro na Amazon, chega no outro dia. Então, os caras são bons nisso. A questão a diferença da livraria e da Amazon seria o quê? A experiência, digamos assim, para usar a palavra da moda, né? E a experiência, que é imbatível aquilo, né? Porque, vê uma coisa, eu sempre digo o seguinte, ó, uma vez eu estava dando uma entrevista lá para um jornal, lá na livraria, e o jovem repórter me perguntou, então faz o seguinte, me define uma boa livraria. O que é uma boa livraria? Aí eu, baseado naquele dia a dia ali, eu digo, olha, uma boa livraria é muito simples, é o seguinte, o cara entra na livraria e pede um livro, não tem. Aí o cara sai com 3 livros da livraria. Quer dizer, né? E esse aqui é um negócio. Não, dá para fazer várias analogias, assim, por exemplo, cerveja tu pode tomar em casa. Agora, tu ir num bar específico bacana para tomar uma cerveja, tomar um chopp, é outra experiência, né? É mais ou menos essa a diferença, né? Uma das poucas livrarias em que acontece isso que o Ivan está dizendo é a livraria da LPM, a livraria dele, porque tu imagina, tu vai lá na livraria do Ivan, chega lá e procura um livro, não tem. Aí tu falas com o Ivan. Diz, não, mas quem sabe tu... Olha só, vida pela frente. Chegou um novo aqui agora, que é muito legal, do mesmo autor. Mas assim, ó, o que eu vejo, tinha livrarias mais antigas, assim, do centro e tal, hoje, porque eu vi já nas grandes livrarias, às vezes tu chegava nesse negócio, tu quer um livro, não tem e tal, mas o cara que está falando contigo, em geral, ele só sabe olhando ali no computador, ele não sabe te indicar alguma coisa, conversar contigo, te orientar. Nas grandes livrarias que eu fui, livrarias de shopping, que inclusive estão fechando, né, não existia essa relação assim se perdeu isso, né, dessa conversa. Tu gosta desse autor? Então olha aqui, ó, nessa estante aqui tem isso, que tu pode gostar e tal. E eu acho que também tem um componente do seguinte, os gestores não souberam enfrentar os novos tempos, assim, né? Quer dizer, adaptar aquela fórmula, né? Por exemplo, a Saraiva chegou a ter 110 lojas, né? No Brasil. E agora todo, está, porque o gancho de toda essa conversa era essa crise, por exemplo, a cultura quebrou, a Saraiva também. A Saraiva vai fechar, ou já fechou, 2 lojas em Porto Alegre. Fechou já. Já fechou. E houve um momento em que essas livrarias tinham crescido tanto que quando se pensava em livrarias era Saraiva, era a cultura, a FINAC veio para cá. Eu quando morava em Paris ia na FINAC ficava deslumbrado, pensava tem que ter no Brasil. Veio para cá, veio para Porto Alegre. A Barra Shopping tinha ali. Mas não deu certo. Por que as grandes livrarias cresceram tanto e por que elas quebraram? É porque eu acho que houve um cálculo errado que eles fizeram. Porque, de repente, é o seguinte, o negócio começa a ser bom. Aí aumenta um pouco, fica melhor um pouco. Aí, de repente, um gênio lá diz, o negócio é o seguinte, nós precisamos calcular o faturamento por metro quadrado. E isso aconteceu. Por exemplo, uma livraria de 100 metros quadrados faturava, digamos, R$1.000 por metro quadrado. Se nós quisermos aumentar o faturamento, vamos fazer uma loja maior. Então, e assim começou. Até que, de repente, enfrentando crise, enfrentando um inimigo desconhecido, que era a Amazon, um monstro desconhecido, né? Quer dizer, começaram a... E também tem o seguinte, quer dizer, quando tu tem um negócio que ele é muito maior do que ele deveria ser, né? De repente vai fazer água, não tem? Aí é aquela velha conta, né? Conta de padaria, assim, né? Entra tanto, sai tanto. Que não tem mais. Por quê? Porque, de repente, por exemplo, a livraria começa a prestar um mau serviço. É a primeira coisa que acontece é demissões. O cara que é o cara bom lá do livreiro lá, que tinha, por exemplo, na Livraria Cultura. Mais antigo, que era famosa por ter isso, né? Claro. Era uma livraria enorme, mas tinha aquele pessoal que dava uma... Assim, locais para te sentar, ler um livro, conversar, trocar ideias. Tinha assim.